Fala meus amigos, minhas amigas, vamos para mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou falar de uma competição interessante que hoje em dia muitas pessoas não têm tanto conhecimento ou ela caiu em esquecimento mesmo, mas na época foi uma competição muito importante, inclusive reconhecida pela própria CBF, que foi a Taça dos Campeões ou Torneio dos Campeões de 1982. Essa competição teve uma edição única e, como eu falei, é uma competição que é reconhecida pela CBF e que foi vencida pelo América do Rio. Inclusive foi o título brasileiro, né, um título nacional que os americanos, os torcedores americanos têm orgulho de estampar no peito, né? Mas pouquíssimas pessoas hoje em dia têm este tipo de conhecimento, né? Então eu vou falar aqui desta competição bastante interessante. Inicialmente, este torneio dos campeões de 1982 iniciou com 16 equipes, que logo após foram acrescentadas mais 2 equipes. Então, como era a forma de promoção? Como era a forma de classificação para entrar neste tipo de competição? Veja bem, o torneio dos campeões incluía o campeão e o vice dos campeonatos nacionais disputados até então, que aí incluía a Taça Brasil, o vice e o campeão da Taça Brasil, o campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, né, inclusive o vice também, o campeão do torneio Rio-São Paulo. Então, inicialmente, foram colocadas aí 16 equipes. Depois, foram acrescentadas mais 2. Pelo fato do América do Rio ter disputado a maioria das competições promovidas pela CBF, o América do Rio ganhou uma vaga. E aí sobrou apenas uma. E essa vaga ela foi conquistada pelo Náutico, né? Pelo Náutico, que venceu o Fortaleza. Houve um jogo de desempate no Recife e o Náutico venceu o Fortaleza e ficou com esta vaga. Então aí somou 18 equipes para disputar o Torneio dos Campeões de 1982. E dessas 18 equipes foram divididas em 4 grupos, sendo 2 grupos de 5 equipes e mais 2 grupos de 4 equipes. No início ali de 1982, o América do Rio não vinha muito bem das pernas, né? Fez uma campanha no Campeonato Estadual de 1980 muito ruim. Naquela época, se você fazer uma campanha boa ou ruim no campeonato estadual, isso era critério sim de acesso para a Taça de Ouro, né? Se fizesse uma campanha ruim, era tipo rebaixada para a Taça de Prata. Então os campeonatos estaduais eles contavam muito, eram contados como um classificatório para você disputar uma competição nacional. Então a América do Rio estava num momento não muito bom. Foi rebaixado para a Taça de Prata, né? Pela primeira vez o América do Rio ficou de fora da elite do futebol brasileiro, disputou a Taça de Prata de 1982, mas naquela época o até então presidente empossado Lúcio Lacombe investiu maciçamente no América, não é? Ali aproximadamente 100 milhões de cruzeiros, e formou-se aí uma boa equipe, uma equipe bem estruturada, com a maioria dos jogadores de outras equipes, na época de Série A, né? A maioria dos jogadores vindos de São Paulo. E o América, em abril ali de 1982, começou a disputar esse torneio dos campeões. E o América surpreendeu, o América bateu equipes como bem tradicionais do futebol brasileiro, né? Como o Cruzeiro, como o Atlético Mineiro. E como era a forma aí de regulamento dessa competição? Então, como eu falei, né, eram 4 equipes, 2 grupos de 5, mais 2 grupos de 4. Era uma competição que tinha o primeiro e o segundo turno. Então, os campeões de cada turno iriam se enfrentar nas quartas de final. Então, o América do Rio ele foi campeão de um turno. Então, ele entrou nas quartas de final. Nas quartas de final, enfrentou o Atlético Mineiro num jogo único. Venceu o Atlético Mineiro por 1-0.
depois jogou as semifinais contra a Portuguesa, um jogo bem dramático mesmo. O América do Rio só foi buscar a classificação nos pênaltis, né? O jogo estava ali 2-2 e o América do Rio ganhou nos pênaltis por 4-3 e depois disputou a final contra o Guarani. Um detalhe é que somente a final foi disputada por jogos de ida e volta, né? 2 jogos. Então, no Brinco de Ouro da Princesa, houve um empate de 1-1, né, entre a América do Rio e o Guarani. E no jogo da volta, no Rio de Janeiro, o América venceu o Guarani por 2-1 e conquistou assim o título dos campeões, né, a Taça dos Campeões de 1982. Aliás, aquele ano foi um ano... Foi o melhor ano da história para o América. Além de ganhar um título nacional, o América também venceu a Taça Rio. Não é? Lembro, é bastante bom frisar que os campeonatos estaduais tinham um peso, uma importância importante. E é de doer, pessoal. Hoje em dia a gente fala, mas o jogador daquela época só ganhou campeonato estadual, não ganhou nada mais. Sim, mas naquela época tinha um peso. Você tem que considerar o contexto daquela época, né? Então um título inédito para o América do Rio. E aliás, os anos 80 foi um ano muito bom para o América. Além desses títulos, né, dessas conquistas, o América chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro de 86 contra o São Paulo, né, um jogo bem disputado. E faz muita falta essas equipes tradicionais do futebol brasileiro, que hoje se encontram numa fase de ostracismo, de esquecimento. Talvez as gerações mais novas nem conheçam essas equipes, né, que já fizeram muita história, e seria bom resgatar essas equipes, assim como a América do Rio, como também a Portuguesa, como também o Guarani voltar para uma disputa nacional, né, Série A, e tantas outras equipes que fizeram história. Certo, pessoal? Fico mais uma vez por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até mais.